caso a gente vai ter a importação dos nossos pacotes, né, definido anteriormente, né, como a transaction, o Firebase Service, né, que é a interação com o nosso servidor, e o material importa os widget, né, e a classe Transaction View Model é um change not filter. Ele indica que pode ser notificado outras partes da aplicação, por exemplo a tela principal, sobre alterações em seu estado. No caso, o Firebase Service armazena instâncias do Firebase Service para interagir com o banco de dados. O Transaction é uma lista privada que armazena a lista de transações internamente. A propriedade pública getter, ele também possui os transaction, né, que é um getter público que expõe a lista de transações. Já os transaction de forma somente de leitura. Já as funções para gerenciar as transações, né, que contém no nosso filter. Esses métodos são responsáveis por adicionar buscas e atualizações de transações, respectivamente, e eles usam o serviço Firebase Service para interagir com o Firebase e atualizar as suas listas internas, as transactions, quando for necessário. Adicionar as transações, né, no filter add transaction. Já no nosso caso, ele chama o Firebase Service com add transaction para adicionar as transações no Firebase. Adiciona a transação na lista inteira com o transaction. Chama o notify listers para notificar interface e o usuário sobre a alteração. Já a busca das transações com o nosso Firebase Service Fetch Transaction, busca para listar as transações do Firebase. Atualiza a lista inteira com o transaction com a lista carregada. Chama o Notify Listeners para notificar a interface e o usuário sobre a alteração. A atualização de uma transação é feita pelo Firebase Service Update Transaction. Para atualizar a transação do Firebase, localiza o índice de transações da lista inteira transaction utilizando o index where. Atualiza elementos da lista inteira no índice encontrado com o transaction index. Chama o notify listener para notificar a interface do usuário sobre a alteração. O transaction view model atua como um intermediário entre a interface do usuário e o serviço Firebase, encapsulando a lógica geral, gerenciando transações e notificando a interface sobre atualizações. E bom, pessoal, chegando aqui na parte do add transaction view, qual que é a função dele? A função dele é basicamente para nós adicionar uma nova transação na nossa visualização. Ele importa a classe transaction, que já foi definida anteriormente, né? E a transaction view importa a transaction view model para gerenciar as transações. O material importa os widget básico do Flutter, o provider, o pacote de gerenciamento de estados, o IID, ele pacote para gerenciar a identificação dos únicos, e o add transaction view. Qual que é a função da classe transaction view? É um stateful widget, pois o estado de add transaction view state pode mudar ao longo do tempo, por exemplo, quando o usuário preenche o campo do formulário. O estado da tela, que quando ele é listado no final, ele vai fazer um add transaction para gerenciar o estado da tela, um form key, chave global para o formulário form, um description, um amount, um date e um category para variável de armazenar os valores preenchidos pelo usuário nos campos do formulário. A função void. A função submit form é chamada quando o botão adicionar é pressionado, verificando se o formulário é válido. Um form key state validate se o formulário for válido. Chama um form key
current state save para salvar os valores do campo na variável de estado. Cria uma nova instância de transaction state com os dados preenchidos. Usa o provider of provide transaction model context listing false para acessar as transações do view model e chamar o método add transaction para adicionar novas transações ao tributo listener false, evitando as construções desnecessárias da tela principal. Chama o navigator of context pop para fechar a tela de adição. Construindo a interface, o método build, a gente vai construir aqui. Essa parte ela define a estrutura básica utilizando o scaffold e define o título do app bar com adicionais da transação. Adiciona o paging para deixar o espaçamento e o torno do conteúdo. Adiciona o form e uma chave form key para gerenciar as validações do campo. Dentro do form define um column para organizar os campos do formulário na vertical. E é isso. E vamos lá, pessoal. Então, para a parte de Transaction View, onde define uma tela para editar as transações existentes. O Transaction importa a classe Transaction, definido anteriormente. O Transaction View importa a classe Transaction View Model para gerenciar as transações. O Material para importar os widgets básicos do Flutter e o Provider para o pacote de gerenciamento de estado. Depois a classe de Edit Transaction View. A classe de Transaction View é um stateful widget, pois seu estado de Transaction View State pode mudar ao longo do tempo. Por exemplo, quando um usuário estiver editando o campo de formulário, o construtor recebe uma transação a ser editada como argumento obrigatório pelo required. O estado da tela. O estado da tela está no class que edit Transaction View State, gerencia o estado da tela. O form key é a chave global para o formulário form, o description, o amount, o date, o category, variáveis que armazenam os valores de transação a ser editada, copiando o widget init state. O void submit form, formulação para enviar formulário. O submit é chamado quando o botão salvar é pressionado. Semelhante ao submit form, na tela de edição verifica a validação do formulário e salva os valores do campo. Cria uma nova instância no transaction com os dados atualizados, mantendo o ID e a transação original. Usa o provide para transações do view model, context listener e se for false. Para acessar os transaction view model, se chama o modo update transaction para atualizar as transações existentes. Construindo uma interface, o método build constrói a interface da tela, define a estrutura básica da tela utilizando o scaffold, define o título da app bar com o editar transação, adiciona o paging para baixar o espaçamento em torno do conteúdo, adiciona um form com uma chave form key para gerenciar as validações do campo. Dentro do form column, ele define a coluna para organizar os campos do formulário na vertical. E é isso, pessoal. Então, pessoal, agora a partir da nossa adição do edit transaction, a gente vai partir para o nosso index HTML. Aqui no nosso index, o que a gente contém? A gente contém primeiramente, o nosso código HTML e JavaScript. Eu declaro um tipo de documento, como HTML5, definido o idioma em português, Ele define os documentos com os caracteres UTF-8,
código de verificação que torna a página responsiva, né, dos dispositivos móveis do título da página. A parte do script, ele importa os módulos necessários para o SDK Firebase para inicialização do app em banco de dados e autenticação da operação do banco de dados. As configurações específicas da URL. Para o nosso projeto Firebase e a URL de banco de dados com a ID do projeto e do app. A inicialização do Firebase. Ele vai inicializar o aplicativo Firebase com as configurações fornecidas, obtém referência para o banco de dados e uma referência específica para a coleção de transaction. Nosso HTML ele torna-se referência às funções de Firebase globalmente acessíveis aos objetos da Windows. Nossa função para exibir todas as transações. Define a função buscar transações para buscar e exibir todas as transações do banco de dados. Essa função é chamada imediatamente após a definição de carregamento das transações ao abrir a página. Em sequência, ele vai fazer a parte da visualização, né? Criar uma estrutura HTML para um aplicativo e o formulário para adicionar novas transações e uma seção para listar as transações existentes. Beleza, galera? Dessa forma também ele faz aqui a função para adicionar novas transações. Define uma função para novas transações. Adicionar transação para adicionar novas transações de banco de dados, Firebase, e a função coleta dados para validar se todos os campos foram preenchidos. Adiciona uma transação no banco de dados e em seguida limpa os campos do formulário e atualiza a lista de transações exibidas, torna a função globalmente acessível no objeto Windows. Beleza, galera? Dessa parte do projeto seria isso, pessoal. Em seguida, só para rapidamente aqui, eu queria mostrar para vocês alguma coisa que pode ocorrer para vocês também. Quando eu estava criando esse projeto, eu tive alguns problemas com as versões do meu Flutter, beleza? Então é sempre válido você entrar aqui no nosso PubSpec Yelm para você dar uma olhadinha em como que está as nossas versões que estão sendo usadas. É sempre bom validar, porque dependendo da versão que você juntar, pode ser que muitas dessas funcionalidades não funcionem, beleza? E por fim, então, pessoal, nosso projeto vai ficar assim. Vamos abrir aqui nosso main, nós rodar nossa aplicação, que ele tem nosso atalho, né, para rodar. Vamos aguardar que ele iniciar. Ele vai abrir nosso navegador do Edge. Vamos confirmar se nossa alteração está conforme nós havíamos passado para vocês, né? Beleza, tá abrindo aqui. E tá aqui, pessoal. Essa aqui é o nosso formulário. Vamos testar aqui se ele está funcionando, né? Teste. Um valor qualquer aqui. Um dia qualquer. Uma conta qualquer. Tá aqui, pessoal. Beleza, pessoal. Desse projeto seria isso. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Podem contar comigo. E por hoje
É só, pessoal. Beleza? Um abraço.